Isaías 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós já oramos. A maior guerra da história da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945. Para você ter ideia, a Primeira Guerra, ocorrida entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra deixou 8 milhões de mortos. 8 milhões na Primeira Guerra. Na Segunda, multiplica por 10. 80 milhões de pessoas, segundo estimativas, perderam as suas vidas na Segunda Guerra Mundial. Muitos foram feitos prisioneiros. E a primeira libertação dos prisioneiros ocorreu em 23 de julho de 1944, quando os soviéticos eles libertaram os prisioneiros judeus do primeiro campo de concentração. Porém, apenas quase um ano depois, em abril de 1945, mais de 80 mil judeus foram libertados dos campos de concentração pelos soldados americanos e também pelos soldados britânicos. E quando essas pessoas, homens e mulheres que passaram bastante tempo ali naqueles locais horríveis, que muitos deles não tinham nem esperança de saírem vivos de lá, quando as tropas britânicas e americanas chegaram e finalmente os libertaram, eles não podiam acreditar naquilo que eles estavam vivendo. Um deles, chamado Viktor Frankl, ele escreveu o seguinte, abro aspas, um dos prisioneiros. Ele escreveu o seguinte: timidamente olhamos ao nosso redor e depois olhamos uns para os outros, sem entender o que estava acontecendo. Então, arriscamos dar alguns passos para fora do campo. Dessa vez, ninguém gritou palavras de repreensão. Tampouco precisamos nos encolher para evitar socos e chutes. Liberdade, repetíamos para nós mesmos, mas ainda assim não conseguíamos assimilar o que estava acontecendo. Eles viram a liberdade, eles finalmente estavam livres do horror da guerra,
Os judeus finalmente puderam, mais uma vez, ver o sol livres. E uma grande alegria tomou conta de suas vidas, de seus corações. Não era a primeira vez que os judeus haviam sido oprimidos por uma nação inimiga. Durante a história dos judeus, várias outras nações atacaram os judeus e muitas vezes deixando eles no cativeiro. Na antiguidade, a Bíblia vai nos mostrar que os maiores inimigos dos judeus foram os caldeus ou babilônicos e também os assírios. É claro que esse tempo de cativeiro na Babilônia não se compara ao Holocausto alemão lá na Segunda Guerra Mundial, mas também foi muito ruim. E nos dias de Isaías, quem governava o povo judeu, o reino do sul, o povo de Judá, era um rei chamado Acás. Nós vimos a respeito de Acás no domingo passado. Acás ele foi nada menos do que o pior rei que Judá teve. Acás era um homem incrédulo, era um homem que duvidava da palavra de Deus, ele era idólatra e, além de tudo isso, covarde. Ele morria de medo dos maiores inimigos que Israel, ou melhor, que Judá tinha naquela época, que eram os sírios e também o reino do norte, o reino de Israel. Deus, através de Isaías, nós vimos no domingo passado, disse a Acás para ele não ter medo, porque os inimigos eles não teriam sucesso, eles não derrotariam os judeus, mas mesmo assim ele teve medo, mesmo assim ele não acreditou em Deus, mesmo assim ele buscou aliança com os assírios, que tempos depois oprimiram o povo. Deus ele disse para Acás, você se lembra do domingo passado, que Acás pedisse um sinal, e Acás não quis sinal nenhum, mas Deus deu um sinal para Acás. Você se lembra qual foi? A virgem dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Bom, você se lembra? Acás não quis ouvir a Deus, e no final do capítulo 7, o restante do capítulo 7 de Isaías, e também todo o capítulo 8, vai mostrar todo o sofrimento que os judeus tiveram que passar por conta do mau reinado de Acás. Por conta disso, os assírios, eles oprimiram os judeus. Os judeus, eles se viam sem esperança, eles se viam sem força, eles estavam completamente sem alegria nos seus corações. E esse trecho que eu disse, a segunda parte do capítulo 7 e também o capítulo 8, ele termina de uma forma desesperadora. Olha lá na sua Bíblia, Isaías 8, 22. Ele diz assim: olharão para a terra. Que terra? Judá. E eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Essa era a situação do povo judeu nos dias de Acás. Angústia, escuridão, sombras de ansiedade. Essas pessoas não tinham esperança nenhuma, e isso era agravado porque eles não buscavam mais a Deus. Se você subir um pouquinho, olha lá o versículo 19, Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. O povo de Deus havia entrado numa escuridão tão densa que eles não consultavam mais a Deus. Eles não oravam mais. Eles começaram a praticar a necromancia, a consulta aos mortos, o espiritismo. Eles desceram e foram às profundezas da morte. Não havia mais alegria em seus corações, não havia mais luz nas suas almas. Diante de um quadro tão tenebroso, tão terrível, nós teremos então a quarta profecia natalina. Desde
O último domingo de novembro, nós entramos no período do Advento, o período que antecede o Natal, as 4 semanas que antecedem o Natal, e nós temos visto nessas semanas, nesses domingos que antecedem o Natal, algumas das profecias que Deus fez no Antigo Testamento a respeito da vinda do Salvador ao mundo. E nós já vimos, meus irmãos, que o Salvador ele descenderia da mulher. Assim como o Rael e a Anne vão nascer do ventre de sua mãe, Jesus também nasceu do ventre de uma mulher. Nós vimos que ele é o Deus, que ele nasceu em Belém, aliás. Ele nasceu na cidade de Davi, ele é rei. Nós vimos também no domingo passado que ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E na noite de hoje nós vamos ver a 4ª profecia natalina. Um menino nos nasceu. Esse é o tema da nossa mensagem. Primeira coisa que a gente vê nesse texto de Isaías capítulo 9 é que esse menino que nos nasceu, este menino é luz, ou é a luz. Versículos 1 e 2, olha lá na sua Bíblia. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não existem trevas tão profundas que a luz não possa penetrar. Você viu que nós ficamos em trevas aqui alguns minutos atrás, acabou a energia elétrica, acabou a luz. Claro que mesmo assim a gente tem a nossa iluminação de emergência, mas as trevas não entraram no seu coração. Você continuou louvando, você continuou cantando. O grupo de louvor aqui, estava só o Moacir aqui na bateria, conduzindo, o ritmo, mas eles estavam conduzindo a gente aí nos nossos bancos. Então você percebe que mesmo em trevas visuais, aqui dentro não tem mais treva. Aqui dentro não tem mais escuridão. Por quê? Porque um dia teve sim escuridão nos nossos corações, mas nada é tão escuro, nada é tão tenebroso, nada é tão destruído que a luz de Cristo não possa transformar. Não existe coração tão morto, não existe pessoa tão má, não existe pecador tão terrível que a luz não venha a transformar num santo, num filho, em alguém que é salvo, em alguém que é perdoado. E é interessante a forma como Deus trabalha. Deus ele trabalha com improváveis. Nós já falamos aqui domingos anteriores, O Filho de Deus, ele nasceu num lugar improvável, Belém. Por que Belém? Ora, porque era a cidade de Davi. Mas ele não era de Belém. A sua família, José, Maria, a família deles, a família davídica era de Belém, mas José e Maria não moravam mais em Belém. Eles moravam ao norte, eles moravam na Galiléia, na região da Galiléia. E o texto aqui que nós acabamos de ler, esses 2 versículos, ele fala exatamente isso, que o povo, a terra que estava aflita, que estava na escuridão, que era desprezível, a terra de Zebulon e de Naftali, viu, versículo 2, o povo que andava nas trevas viu grande luz. E uma coisa interessante é o seguinte, que terra era essa? Bom, o norte de Israel, onde ficavam as antigas tribos de Zebulon e Naftali, ou Naftali, acho que é Naftali mesmo, não tem acento, Naftali e Zebulon. Quando os assírios invadiram Israel em 722 a.C., eles acabaram com tudo, eles tiraram o restante dos israelitas que moravam e levaram cativos para a Síria, e colocaram no lugar outros povos pagãos, povos estrangeiros. O norte de Israel, então, a Galiléia, tornou-se uma região esquecida, tornou-se uma região empobrecida. Ninguém mais queria saber da Galiléia, do norte de Israel. Tanto que você vai se lembrar que quando Natanael ouviu
que o Messias havia vindo de Nazaré, na Galiléia, ele não acreditou. Lembra o que ele falou? Pode vir coisa boa de Nazaré? Sim, que para o judeu que morava ali perto de Jerusalém, ou mesmo em Jerusalém, o judeu que morava perto do templo, o judeu que tinha toda aquela estrutura religiosa em torno dele, ali no sul, na região da Judéia, a Galiléia era um lugar esquecido, era um lugar que ninguém queria saber, era um lugar pobre, era um lugar que não tinha nada de bom lá. O Messias, ele, na cabeça do judeu, ele deveria vir ao mundo e viver na capital, Jerusalém. Você lembra que foi lá que os magos foram procurar pelo menino nascido, o rei recém-nascido? Mas não com esse rei. Esse rei, ele nasceu em Belém, numa manjedoura. Ele e sua família voltaram para a cidade de Nazaré, no norte, na região da Galiléia, e foi lá que ele começou o seu ministério, no lugar mais esquecido, mais sombrio, mais inóspito de todo Israel. E é interessante, meus irmãos, isso, como eu disse, porque ele vem justamente para os piores. Jesus Cristo, ele não veio para os bons. Jesus Cristo, ele não veio para os justos. Jesus, ele era perseguido e ele era cancelado, usando uma palavra da nossa atualidade, pelos principais líderes religiosos, porque Jesus andava com gente da pior qualidade. Jesus, ele andava com cobradores de impostos. Jesus, ele pregava para prostitutas, para pessoas de índole duvidosa, publicanos. Jesus, ele não andava com a nata religiosa e nem política, mas Jesus estava com o povão. Jesus andava com essas pessoas, comia com essas pessoas, estava perto dessas pessoas. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 29 ao versículo 32, ele disse exatamente isso. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para as piores pessoas. Eu falei hoje de manhã na escola dominical, na classe dos adultos, se você perguntar para um judeu hoje quem é Jesus, ele vai responder para você o seguinte: Jesus, ele nunca vai chamar de Jesus Cristo. Eu vou te explicar por quê. Ele vai falar somente Jesus. Jesus foi um bom profeta. Jesus foi um servo de Deus. Aí você pergunta para o judeu, faz uma segunda pergunta: mas ele é o Cristo? Ele é o Messias que vocês esperavam no Antigo Testamento? O judeu vai te responder o seguinte: não. Nós estamos esperando até hoje. E eles estão, infelizmente. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 12, nós lemos o seguinte: 11 e 12, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Mas todos aqueles que recebem Jesus em seus corações, em suas vidas, são chamados de filhos de Deus. Veja, o Filho único de Deus, ele veio ao mundo para se tornar o primogênito de muitos irmãos. E é por isso que em Hebreus capítulo 2, versículo 11, vai nos dizer que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, e Jesus, ele ao lado do Pai, à destra do Pai, ele intercede por nós, ele ora por cada um de nós. Ele não tem vergonha de você. Ele sabe quanto você e eu somos pecadores. Ele vê aquilo que a gente faz no lugar onde ninguém está vendo, na intimidade do nosso lar. Ele sabe o que passa aqui dentro. E ele ora por você. Ele veio para morrer por você. Ele veio para salvar você. Esse é o Filho que nos deu. É a luz que veio iluminar as trevas dos nossos corações. Mas esse menino, em segundo lugar, além de ser a luz, ele é o libertador. Olha o versículo 3 aqui de Isaías capítulo 9:3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os
despojos. Em 5 de agosto de 2010, ocorreu um acidente na mina San José, no Chile. Alguns irmãos devem se lembrar desse acidente. Uma mina de exploração de cobre e de ouro que deixou 33 trabalhadores soterrados naquela mina. Durante 17 dias, as buscas, as equipes de buscas começaram a procurar aqueles homens, aqueles mineiros, e sem sucesso. Muita gente pensou que eles estavam mortos. No 17º dia, eles finalmente encontraram os 33 homens, todos com vida. E aí começaram os trabalhos de escavação para que finalmente pudessem retirar aqueles homens de lá. Depois de 70 dias, finalmente, os 33 mineiros foram alcançados. E quando o primeiro socorrista chegou lá no fundo da mina, para você ter ideia, essa mina, ela ficava, ela existe até hoje, a 700 metros de profundidade. Como ela é profunda. Quando o primeiro socorrista chegou, depois de 70 dias de trabalho, os mineiros, eles deram um grande sorriso, eles abraçaram aquele homem, eles pularam de alegria. E aí começaram a serem resgatados um a um. E quando cada um deles chegava à superfície, as famílias, as pessoas que estavam ali, elas vibravam de alegria. E é assim, meus irmãos, quando uma pessoa de fato é resgatada. Imagina a alegria daqueles homens que foram resgatados. Imagina a alegria de uma pessoa que é resgatada de um sequestro, do cativeiro de um sequestro. Imagina a alegria de uma pessoa que finalmente sai de uma prisão. E é disso aqui que o texto está nos dizendo, meus irmãos, a respeito da alegria de pessoas que estavam cativas, que estavam em trevas. O versículo 3 fala isso. E mais, ele fala a respeito da alegria da ceifa. O Salmo 126, ele diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu sei que alguns dos irmãos aqui passaram a infância na zona rural, na roça. E você sabe muito bem qual é a alegria de se colher o que se plantou. Toda aquela luta do lavrador, do agricultor, plantando na terra, irrigando, cuidando ali, tomando conta para que não tenham pragas na sua lavoura. E quando finalmente está pronta a colheita, é uma grande alegria. É uma grande alegria você poder colher o fruto, aquilo que você plantou. É disso aqui que o texto está nos dizendo, meus irmãos, que aquele povo teria uma alegria semelhante à alegria quando eles ceifavam, quando eles colhiam, a alegria quando repartem os despojos, ou seja, quando um exército vence, dividindo ali o seu prêmio. E fazendo uma alusão ao dia de hoje, se você assistiu à final da Copa do Mundo, você viu a alegria dos argentinos levantando o seu troféu, recebendo as suas medalhas. É claro que a gente gostaria que fosse a nossa seleção que estivesse lá, mas você viu ali aquela alegria. Agora pensa comigo uma coisa. A alegria do cristão, ela é maior que a alegria de um atleta que ganha um campeonato, uma Copa do Mundo. É maior que a alegria de uma pessoa que estava numa situação de risco de morte física. É maior que a alegria de uma pessoa que estava no cativeiro de um sequestro. Sabe por quê? Porque a alegria do cristão é uma alegria que jamais tem fim. É uma alegria que não está baseada em circunstâncias. Nós vimos isso esse ano, meus irmãos, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo não tinha nenhuma medalha de ouro no peito. Paulo não tinha um troféu de Copa do Mundo nas mãos. Paulo poderia não ser libertado da prisão. Mas por 16 vezes, naquela pequena epístola aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor.
Eu me alegrei sobremaneira no Senhor. A nossa alegria está no Senhor, porque Ele veio para nos dar salvação, para nos resgatar da morte, para nos resgatar das trevas. E aí no versículos 4 e 5, Isaías continua dizendo o motivo daquela alegria, dando mais ilustrações. Versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, sobre o povo que estava nas trevas, a vara que lhes feria o ombro, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Se você conhece um pouquinho o Antigo Testamento, você vai se lembrar da história dos juízes. E lá em Juízes capítulo 6 e 7, Gideão, com 300 homens apenas, ele venceu o grande exército midianita. E houve uma grande alegria, uma grande comoção nacional em Israel. Então, o que esse texto está dizendo aqui no versículo 4, meus irmãos, é que havia uma opressão, havia um jugo, eles eram feridos nos ombros. Você já esteve numa situação assim? De grande e profundo sofrimento, de trevas densas e pesadas. Volto, quem é da época da fita, né? Volta a fita um pouquinho. Lembra da época da sua conversão. O presbítero Márcio hoje na sua devocional, ele convidou alguns irmãos a lembrar-se do seu primeiro pastor. Mas eu convido você a voltar um pouquinho antes, ou talvez um pouquinho depois. Lembre de quando você se converteu. Lembre de quando o Espírito Santo abriu a sua mente e você finalmente entendeu o Evangelho. Você não ficou feliz? Lembra do primeiro amor que a igreja de Éfeso tinha perdido lá em Apocalipse capítulo 2. Lembra daquela época que você tomava café, almoçava e jantava a Bíblia. Você não largava a sua Bíblia. Lembra daquela época que você tinha uma alegria que extravasava. Será que essa alegria tem diminuído no seu coração? Será que o primeiro amor se esfriou? Será que talvez a sua fé tenha se tornado algo automático? Hoje é domingo, eu vou para a igreja. Mais um domingo, vamos para a igreja. Ou será que a sua vida é uma vida marcada por alegria? Porque o menino nos nasceu, ele nos deu alegria. Versículo 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto para o fogo. Aqui ele está falando que todos aqueles que oprimiam os judeus, os guerreiros, os exércitos, eles seriam destruídos. Suas botas, suas armas serviriam de pasto, seriam queimados. Todos aqueles que fizessem o mal contra o povo de Deus seriam derrotados. E foi isso que Jesus veio fazer aqui nesse mundo, quando ele se tornou um de nós. Lembra? José, o anjo dizendo, Gabriel dizendo, José, não temas receber Maria, tua esposa, mas o que foi nela gerado é do Espírito Santo. E colocarás o nome do menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, José era um judeu, um homem justo, a Bíblia diz, um homem temente a Deus. E como judeu que era, José sabia como que se perdoava pecados na antiga aliança. Ele levava o cordeiro até o sacerdote colocava a mão na cabeça do cordeiro, orava, simbolicamente os pecados do ofertante passavam para o cordeiro, e uma vez que tem pecado, tem que haver morte, o cordeiro morria no lugar do ofertante. Mas José era judeu e José sabia, ele conhecia as Escrituras como judeu que era, que aquele cordeiro que ele ofertava todos os anos era apenas uma sombra, um símbolo de alguém que viria, do descendente da mulher que nasceria em Belém, da virgem, Emanuel. José sabia dessas coisas. E quando o anjo falou, é ele, que está no ventre de Maria, que vai salvar aquilo que todos os cordeiros apontavam, é o que vai salvar. Jesus nasceu para morrer.
Por isso que Simeão, quando José e Maria foram levar Jesus, apresentar Jesus, Simeão ele tomou Jesus nos braços e disse para Maria: uma espada traspassará a sua alma. Maria estava aos pés da cruz. Mas é incrível uma coisa: Maria não é nossa intercessora. Maria, ela não era uma mulher sem pecado. Tanto é que a gente leu lá em Lucas capítulo 2 que ela deu à luz ao seu primogênito, ou seja, tiveram outros filhos. E Maria, ela compôs o Magnificat. Lembra? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria chamou o seu filho, o fruto do seu ventre, de meu Salvador. Quem é que precisa de Salvador? Pecadores. Jesus veio para salvar Maria dos seus pecados, José dos seus pecados, os pastores, os magos, você, eu, e destruir a morte, destruir o pecado, destruir Satanás, destruir tudo aquilo que nos traz tristeza, que nos traz opressão, que nos traz sofrimento. Por isso que o cristão, mesmo que ele passe por situações e horas difíceis nessa vida, ele sabe que o seu Redentor vive, conforme disse Jó. Lembra de Jó? Passou por situações horríveis. E foi Jó quem disse: eu sei que o meu Redentor vive. Então, meu irmão, minha irmã, nas horas mais escuras da sua vida, nas horas mais tristes da sua vida, clame como clamou Jó. Eu me alegro porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu me alegro porque eu estava nas trevas e Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu me alegro porque está doendo sim, mas Ele está comigo, Ele é o Deus conosco. Lembre-se disso, quando as luzes não estiverem brilhando, quando os enfeites foram retirados da janela, quando você não estiver aqui celebrando o Natal, mas quando você estiver lá sozinho na sua casa, ou quando você estiver passando por aflições no seu trabalho, quando você estiver com dificuldades nos seus estudos, seja o que for, eu sei que meu Redentor vive. Ele é a razão da minha alegria. Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Está doendo, eu estou chorando. É uma coisa que eu ouvi de uma pessoa muito querida essa semana. Você está sangrando? Sangre, mas continue. Caminhe sangrando. O Senhor Jesus, Ele caminhou sangrando por você até a cruz. Ele sangrou por você naquela cruz. E Ele vai te acompanhar, mesmo quando você sangrar nessa terra. Porque vai ter um dia que não vai sangrar mais, não vai doer mais. E finalmente você estará completamente restaurado na glória. E por fim, meus irmãos, a terceira lição que esse texto nos ensina é que esse menino governa para sempre. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está nos seus ombros. O seu nome é maravilhoso, será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Provérbios 29, 2. Provérbios capítulo 29, 2. Eu gosto desse versículo na nova versão transformadora, a NVT. Diz assim, Provérbios 29, 2. Se você tiver seu aplicativo de celular e quiser abrir na NVT para você conferir, eu acho que está mais fiel do que a ARA, a revista atualizada. Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Isso é verdadeiro, meus irmãos. Quando o povo tem um governo ruim, o povo geme, o povo sofre. E essa era a situação dos judeus nos dias de Acás, o pior rei de Judá. Aquele povo estava em densas trevas.
por causa de um rei mau, idólatra, medroso, covarde, toda a nação sofria. E não sofria apenas com uma situação econômica ruim, mas eles estavam nas profundezas das trevas. Eles não buscavam mais a Deus, eles buscavam ídolos, eles buscavam espíritos mortos. E aí o final da profecia, Isaías nos diz que esse menino que nos nasceu, ele tem o governo sobre os seus ombros. Não seria Acaz que ia tirar aquelas pessoas da lama, da escuridão. Não, eles não deveriam colocar as suas esperanças em Acaz e nenhum outro rei. As nossas esperanças, elas não podem ser colocadas em governantes, em autoridades humanas desta terra. Deus, às vezes, meus irmãos, vai nos dar, sim, governos bons, seja a nível municipal, estadual ou federal. Mas, às vezes, e eu acredito que na maioria das vezes, os governos serão maus, porque a nossa esperança não deve ser colocada em governos, em autoridades, em homens que nos decepcionam, que nos frustram, mas a nossa esperança é colocada no menino que governa. Um filho se nos deu. Crianças que estão aqui me ouvindo, e adultos também. Criança, o que você vai ganhar de Natal esse ano, hein? O que seu pai e sua mãe vai comprar de Natal para você? O que você pediu de Natal? E mesmo aqui os adultos, né? Ganhar presente é bom, não é verdade? Às vezes a gente faz amigo secreto na família, amigo secreto no trabalho. Ganhar presente é sempre bom. E não é pecado ganhar presente no Natal. É melhor ainda quando não é época nenhuma, né? Quando não tem Natal, não tem aniversário, não tem dia de nada. Ganhar presente é bom. Agora, olha o presente aqui no texto de Isaías 9:6. Um filho se nos deu. A cantora Raquel Novaes, ela gravou uma música, ela compôs e gravou uma música, não sei se alguém conhece, chamada O Maior Presente. Qual é o maior presente? João 3,16 nos diz: Deus amou o mundo e deu ao mundo o seu único filho. É esse o presente que Deus deu para você de Natal. O filho dele, o único filho que ele tinha, por amor a você. Ele deu o filho dele para você numa cruz, para te dar salvação, para te dar perdão. O filho dele veio não para resolver os seus problemas financeiros, para pagar as suas contas. O filho dele veio não para te dar roupas, sapatos, bolsas, carro novo, casa nova, viagem. O filho dele veio não para te dar saúde plena e boa nessa terra, não para te dar um casamento perfeito, não para te dar filhos lindos e maravilhosos. O filho dele veio para tirar você do inferno e te fazer assentar em tronos nos lugares celestiais. É isso que é o Natal. Jesus, ele veio para tirar você da morte e te colocar na vida. E vida em abundância, ele disse lá em João 10:11. Vida em abundância. Não é sobrevivência, não é pouca coisa, mas é uma vida plena, uma vida alegre, uma vida que não depende de circunstâncias. O Natal vai passar, o Ano Novo vai passar, a vida continua, você tem conta para pagar, você tem que fazer tratamento de saúde, você tem que tratar da sua família, você tem que resolver situações complicadas no seu trabalho, você vai voltar ao ano letivo ano que vem, você vai ter prova, você vai ter trabalho, você vai ter N coisas para fazer. Não é uma mágica. Mas você tem paz, você tem alegria, porque você foi perdoado. Por isso, esse texto vai nos dar 4 nomes para o Filho. A gente já viu um deles, né?
Jesus, a gente viu o outro semana passada, Emanuel, e aqui tem mais 4. Ele chama de maravilhoso conselheiro. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas isso é conselho humano, porque os nossos conselhos são manchados pelo pecado. Agora Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro, porque o seu conselho é a própria palavra de Deus. A própria palavra santa, perfeita, agradável, boa de Deus. Ele é chamado também de Deus forte. Os homens são fracos, mesmo os mais poderosos, mesmo aqueles que mandam e desmandam, mesmo aqueles que têm o poder nas suas mãos, mesmo aqueles que têm força física, mesmo aqueles que têm riquezas, esses homens são nada mais do que pó, e eles vão voltar para o pó. O Filho que Deus nos deu para nós, Ele é o Deus forte, Ele é o Todo-Poderoso. Não existe impossíveis para Ele, não existe nada que Ele não possa fazer por você, não existe nada que Ele não tenha poder para fazer. Por isso que Ele deu a sua vida e Ele a reassumiu, ou seja, Ele saiu da tumba. Por isso que o cristão não teme a morte, porque ele sabe que mesmo que ele morra nessa vida, ele vai ressuscitar. O Deus forte é aquele que quando a última trombeta for ressoada, Ele vai chamar cada um dos mortos pelo seu nome. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com corpos glorificados. Aquele seu irmão, aquela sua irmã que já se foi, que está com Cristo, você vai ver de novo. Você vai ter um corpo novo também, porque Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Esse menino, ele não veio para governar um curto espaço de tempo, como Acaz ou como qualquer outra autoridade humana, mas o seu governo, ele é eterno. Passam reis, passam presidentes, passam prefeitos, passam autoridades humanas, Ele permanece para sempre. E Ele é o príncipe da paz. Sim, é como eu disse, você ainda tem a sua vida, os problemas para serem tratados, mas você tem paz com Deus. Paz com Deus, você foi justificado, você está perdoado. Você tem a paz que excede todo entendimento, ou seja, o mundo está caindo ao seu redor, mas você tem paz. Você tem um diagnóstico terrível, mas você tem paz. Você perde um ente querido, mas você tem paz. Você tem problemas complicados para serem tratados, mas você tem paz, porque Ele é o príncipe da paz. Por isso o texto termina no versículo 7, dizendo que essa paz, ela é sem fim sobre o trono de Davi. Paz sem fim. A paz do mundo tem fim. As pessoas estavam em paz até o ano passado, lembra? Os ucranianos estavam em paz. Foram os russos e tiraram a paz deles. Muitos de nós estávamos em paz, com uma vida tranquila, acontece alguma coisa, a paz vai embora. Até 15 de março de 2020, todo mundo tinha paz, aparentemente. Veio uma pandemia e tirou a paz do mundo inteiro. Não do cristão. Não do cristão. Porque a paz do cristão não tem fim. Pode vir pandemia, pode vir epidemia, pode vir desemprego, pode vir recessão econômica, pode vir enfermidade, luto, morte, mas você tem paz, porque Ele é o príncipe da paz. E Ele diz ainda, queridos irmãos, que Ele vai estabelecer o seu reino mediante o juízo e a justiça. É interessante uma coisa que eu quero chamar a sua atenção antes de nós encerrarmos. O texto que nós lemos e que nós cantamos também, Lucas 2,14, diz assim: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A paz não é para todos os homens. A paz não é a paz mundial, como a Miss Universo fala.
a paz entre os homens a quem Ele quer bem. E Ele não quer bem todo mundo. Ele quer bem apenas os eleitos do Pai. Ele quer bem apenas aqueles que foram adotados como filhos pelo Pai. Ele deu paz para você porque Ele quer bem a você e porque Ele justificou você. Por isso que você vai entrar no céu, porque você é um justo e você tem paz com Deus. É o que está dizendo aqui o final do versículo 7. E o finalzinho ainda diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus é um Deus zeloso, meus irmãos. Deus, Ele leva a sério a sua palavra. Deus, Ele leva a sério as suas promessas. Tudo que está na sua palavra vai se cumprir. Então não duvide que Ele é o Deus da sua paz. Não duvide que Ele é o Deus que pode te dar alegria. Não duvide que Deus pode tirar aquela pessoa que você conhece das trevas e trazê-la para a luz, assim como Ele fez com você e comigo. Tire desse texto algumas lições que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, agradeçam. Primeira coisa nesse Natal, agradeça a Deus. Agradeça pela sua salvação. Agradeça pelo perdão, pela paz, pela alegria que Ele te dá. Segundo, sirva-o. Não seja desobediente como Acás, mas Ele governa. Nós não fomos obrigados a obedecer decretos municipais, estaduais, federais, leis e tudo mais. Obedeça o Rei, a sua palavra. E por fim, proclame. Fale de Jesus para as pessoas. Essa época é a época mais propícia para isso. É a época em que as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão mais alegres, é a época das confraternizações, é a época de troca de presentes, é a época de receber familiares e amigos. Sabe qual o maior presente que você pode dar para aquele seu amigo do trabalho, para aquele seu colega, para aquela sua colega de trabalho que está se divorciando, para aquele seu amigo que tem algum vício, para aquele seu parente que está numa situação complicada? Esse é o maior presente, o Filho que nos deu. Essa é a maior alegria. Jesus habitou entre nós e nos deu a sua salvação. E se porventura houver entre nós hoje, ou alguém que nos acompanha, nos assiste, que ainda não tem essa paz, que ainda não tem essa alegria, entregue sua vida para Ele. Receba dele essa paz, essa alegria que só Ele pode dar. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.